É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de Mensagens Escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Neste audiobook, você encontrará uma seleção cuidadosamente compilada de inspiração divina, trazida à luz por uma mensageira dotada de profunda sabedoria e compaixão. Ellen Goldwhite, uma notável serva de Deus, foi agraciada com visões e revelações que abençoaram inúmeras vidas ao redor do mundo. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3. Anexo 4. A Encarnação. O plano da salvação, do qual a encarnação é o próprio âmago, constitui um assunto inesgotável para examinarmos agora, e será o principal tema de estudo através dos intermináveis séculos da eternidade. Reiteradas vezes no decorrer dos anos, Ellen White, em sermões pregados, em cartas escritas, em artigos e livros, tratou vivamente desse sublime assunto de Deus e o homem tornarem-se um. Isto é, especialmente assim em O Desejado de Todas as Nações. Uma porção de declarações elucidativas aparecem em The Oldest Instructor. Trechos de muitas delas e de materiais semelhantes de outras fontes já foram publicados em Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 242 a 289, nas Meditações Matinais de 1965, para conhecê-lo, e nos comentários de Ellen White em The SDA Bible Commentary, volume 5, páginas 1126-1.131, e no volume 7A, páginas 443 a 456, sendo estas últimas uma reedição do apêndice B da obra Seventh-day Adventist Answers Questions on Doctrine. Todavia, de vez em quando, excelentes tópicos adicionais vêm a lume de fontes não muito acessíveis. Diversos deles foram reunidos aqui para compor esta seção, a Encarnação. Ao considerarmos estas belas e por vezes aparentemente impenetráveis verdades, lembremos-nos desta declaração de Ellen G. White: a encarnação de Cristo sempre foi e sempre continuará sendo um mistério. Mas estas grandiosas verdades que podemos compreender pela fé são para nós, depositários do patrimônio literário White. Capítulo 19. A Encarnação. A plenitude da humanidade de Cristo. Não podemos compreender como Cristo se tornou um pequeno e indefeso bebê. Ele poderia ter vindo à Terra com tal beleza que teria sido diferente dos filhos dos homens. Sua face poderia ter sido resplandecente de luz, e sua forma poderia ter sido alta e bela. Poderia ter vindo de tal maneira que encantasse os que olhassem para ele. Esta não era, porém, a maneira planejada por Deus para que ele viesse entre os filhos dos homens. Ele devia ser semelhante aos que pertenciam à família humana e à raça judaica. Suas feições deviam ser como as dos outros seres humanos, e não devia ter tal beleza pessoal que o povo assinalasse como diferente dos outros. Devia vir como alguém da família humana e colocar-se como homem perante o céu e a terra. Veio para tomar o lugar do homem, empenhar-se em seu favor, pagar o débito que os pecadores deviam. Levaria uma vida pura sobre a terra e mostraria que Satanás proferira uma falsidade quando ele alegou que a família humana lhe pertencia para sempre e que Deus não poderia arrebatar os homens de suas mãos. Os homens contemplaram pela primeira vez a Cristo como um bebê, como uma criancinha. Quanto mais pensamos sobre o ato de Cristo tornar-se um bebê aqui na terra, tanto mais admirável isso parece ser. Como pode suceder que a indefesa criancinha na manjedoura de Belém ainda é o divino Filho de Deus? Conquanto não possamos compreendê-lo, podemos crer que aquele que criou os mundos por nossa causa tornou-se um indefeso bebê. Embora fosse mais elevado do que qualquer dos anjos, embora fosse tão grande como o Pai sobre o trono do céu, ele tornou-se um conosco. Nele, Deus e o homem passaram a ser um. E é neste fato que encontramos a esperança de nossa raça decaída.
Olhando para Cristo na carne, olhamos para Deus na humanidade e vemos nele o resplendor da glória divina, a expressa imagem de Deus, o Pai. Cristo desceu ao nível da humanidade decaída. Cristo fez um sacrifício infinito, deu sua própria vida por nós, tomou sobre sua alma divina o resultado da transgressão da lei de Deus. Pondo de lado sua coroa real, dignou-se a descer, passo a passo, até o nível da humanidade decaída. Do Jordão foi Jesus conduzido ao deserto da tentação, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4, versos 2 e 3. Cristo estava sofrendo as mais fortes ânsias da fome, e essa tentação foi muito severa. Ele precisava começar, porém, a obra da redenção exatamente onde começara a ruína. Adão falhara no tocante ao apetite, e Cristo precisava vencer nesse sentido. O poder que repousou sobre ele veio diretamente do Pai, e não devia exercê-lo em seu próprio benefício. Com esse longo jejum, inseriu-se em sua experiência uma força e poder que só Deus podia dar. Ele enfrentou e repeliu o inimigo na força de uma assim diz o Senhor. Não só de pão viverá o homem, disse ele, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. É o privilégio de todos os tentados da terra ter essa força. A experiência de Cristo é para nosso benefício. Seu exemplo em vencer o apetite indica como podem ser vitoriosos aqueles que querem ser seus seguidores. Cristo estava sofrendo como os membros da família humana sofrem sob a tentação. Mas não era a vontade de Deus que ele exercesse seu poder divino em seu próprio favor. Se ele não fosse nosso representante, a inocência de Cristo ter-lhe-ia poupado toda essa angústia. Foi, porém, devido à sua inocência que ele sentiu tão intensamente os ataques de Satanás. Todo o sofrimento que constitui o resultado do pecado foi lançado no seio do inocente Filho de Deus. Satanás estava ferindo o calcanhar de Cristo, mas toda a aflição suportada por Cristo, todo o pesar, toda a ansiedade, estava cumprindo o grande plano da redenção do homem. Todo golpe desferido pelo inimigo voltava-se contra ele mesmo. Cristo estava esmagando a cabeça da serpente. Cristo era suscetível de ceder à tentação? Em sua carta acerca das tentações de Cristo, você diz: se ele era um com Deus, não poderia cair. Um ponto que você me pergunta é: na grande cena do conflito de Nosso Senhor no deserto, aparentemente sob o poder de Satanás e seus anjos, era ele suscetível em sua natureza humana de ceder a essas tentações? Procurarei responder a essa importante pergunta. Como Deus, ele não podia ser tentado, mas como homem podia sê-lo, e isso fortemente, e podia ceder às tentações. Sua natureza humana teria de passar pela mesma prova e provação que Adão e Eva. Sua natureza humana foi criada, ela nem sequer possuía os poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. Ele estava transpondo o terreno em que Adão caiu. Achava-se agora num ponto em que se resistisse à prova e provação em favor da raça decaída. Redimiria o ignominioso fracasso e queda de Adão em nossa própria humanidade. Cristo tinha um corpo humano e mente humana. Seu corpo e sua mente eram humanos. Ele era osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Esteve sujeito à pobreza desde sua primeira entrada no mundo. Esteve sujeito a decepções e provas em seu próprio lar, entre seus próprios irmãos. Não se achava rodeado, como nas cortes celestiais, de seres puros e belos. Estava cercado de dificuldades. Veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado, e para refutar a mentira de Satanás de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano exatamente na maneira pela qual todos podem viver a lei na natureza humana se procederem como Cristo procedeu. Ele inspirou os santos homens do passado a escreverem para benefício do homem.
que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Isaías 27, verso 5. Foram tomadas amplas providências para que o homem finito e decaído possa estar tão ligado com Deus que, por meio da mesma fonte pela qual Cristo venceu em sua natureza humana, ele consiga resistir firmemente a todas as tentações como Cristo fez. Ele esteve sujeito às desvantagens a que está sujeita a natureza humana. Respirou o ar do mesmo mundo que nós respiramos. Permaneceu e viajou no mesmo mundo em que habitamos, o qual, segundo as provas concretas que temos, não era mais adequado à graça e à justiça do que é hoje. Seus atributos podem ser nossos. É nosso privilégio possuir os mais altos atributos de seu ser. Se por meio das providências tomadas por ele, nos apropriarmos das bênçãos e diligentemente cultivarmos o bem em lugar do mal. Temos razão, consciência, memória, vontade, afeições, todos os atributos que um ser humano pode possuir. Mediante a providência tomada quando Deus e o Filho de Deus fizeram um concerto para libertar o homem da escravidão de Satanás, foram providos todos os meios para que a natureza humana se unisse com a natureza divina. Nessa natureza é que nosso Senhor foi tentado. Ele poderia ter cedido às enganosas sugestões de Satanás como Adão o fez, mas devemos adorar e glorificar o Cordeiro de Deus por não haver cedido um i ou um tio em nenhum ponto. Duas naturezas unidas em Cristo. Sendo participantes da natureza divina, podemos permanecer puros e santos e incontaminados. A divindade não se tornou humana, e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. A realidade das tentações de Cristo. Quando enfrenta provas e perplexidades, o seguidor de Cristo não deve ficar desalentado. Não deve abandonar sua confiança se não conseguir realizar todas as suas expectativas. Quando for fustigado pelo inimigo, deve lembrar-se da vida de provação e desalento do Salvador. Seres celestiais serviram a Cristo em sua necessidade. Isso não fez, porém, com que a vida do Salvador fosse isenta de conflitos e tentações. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se o seu povo seguir este exemplo, eles serão imbuídos de seu espírito, e anjos celestiais o servirão. As tentações às quais Cristo foi submetido eram uma terrível realidade. Como livre agente moral, ele foi posto à prova, com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Se assim não fora, se não fosse possível que ele caísse, não poderia ter sido tentado em todos os pontos, como a família humana é tentada. As tentações de Cristo e seus sofrimentos diante delas eram proporcionais a seu elevado caráter sem pecado. Mas em todo momento de aflição, Cristo volvia-se para seu Pai. Ele resistiu até o sangue, naquela hora em que o temor do fracasso moral era como o temor da morte. Quando ele se prostrou no Getsêmani na agonia de sua alma, gotas de sangue caíram-lhe dos poros e umedeceram os torrões da terra. Orou com fortes clamores e lágrimas e foi ouvido naquilo que temia. Deus o fortaleceu, como fortalecerá todos os que se humilharem, lançando-se de alma, corpo e espírito nas mãos de um Deus que guarda o conserto. Sobre a cruz, Cristo conheceu como nenhuma outra pessoa pode conhecer o terrível poder das tentações de Satanás. E seu coração transbordou de compaixão e perdão pelo ladrão moribundo que havia sido enganado pelo inimigo. O coração de Cristo foi lancinado por uma dor muito mais pungente do que a dor causada pelos pregos que lhe foram cravados nas mãos e nos pés. Estava levando os pecados do mundo inteiro, suportando nossa punição, a ira de Deus contra a transgressão. Sua aflição abrangeu a atroz tentação de pensar que fora abandonado por Deus. Sua alma foi afligida pela pressão de grande treva, temendo que ele se desviasse de sua retidão durante a terrível provação. A menos que haja possibilidade de ceder, a tentação não é tentação.
Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação e, sabendo que pode praticá-la, resiste pela fé, com firme apego ao poder divino. Foi esta a provação pela qual Cristo passou. Podemos vencer como Cristo venceu. O amor e a justiça de Deus, e também a imutabilidade de sua lei, são manifestados pela vida do Salvador, não menos que por sua morte. Ele assumiu a natureza humana, com suas debilidades, com suas deficiências, com suas tentações. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Hebreus 4, verso 15. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como um homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. Tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegura que podemos vencer como ele venceu. Sua vida testificou que, com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus. Deus enviou um ser sem pecado a este mundo. Deus fez por nós o melhor de tudo o que ele podia fazer quando enviou do céu um ser sem pecado, para manifestar a este mundo de pecado o que aqueles que são salvos precisam ser no caráter, puros, santos e imaculados, tendo Cristo formado no íntimo. Ele enviou seu ideal em seu Filho e ordenou que os homens edifiquem caráter em harmonia com esse ideal. O homem foi criado com a natureza moral sem pecado. Nos concílios do céu, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1, 26 e 27. O Senhor criou as faculdades morais do homem e suas faculdades físicas. Tudo era uma reprodução sem pecado de sua própria pessoa. Deus dotou o homem de santos atributos e colocou-o num jardim feito especialmente para ele. Só o pecado podia arruinar os seres criados pela mão do Onipotente. As enfermidades dos outros levadas vicariamente. Só Cristo era capaz de levar as angústias de toda a família humana. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Ele nunca teve alguma doença em sua própria carne, mas levou as enfermidades dos outros. Quando a humanidade sofredora se acotovelava ao seu redor, aquele que estava em perfeita varonilidade, como que era afligido com eles. Em sua vida na terra, Cristo desenvolveu um caráter perfeito. Ele prestou perfeita obediência aos mandamentos de seu Pai. Ao vir ao mundo em forma humana, ao ficar sujeito à lei, ao revelar aos homens que ele levava suas enfermidades, suas tristezas, suas culpas, não se tornou um pecador. Podia dizer diante dos fariseus: quem dentre vós me convence de pecado? Não houve nele nenhuma mancha de pecado. Postou-se diante do mundo como o imaculado Cordeiro de Deus. A não pecaminosidade de Cristo perturbava a Satanás. Cristo, o Redentor do mundo, não estava situado onde as influências que o cercavam eram as mais apropriadas para preservar uma vida de pureza e moral imaculada. Contudo, ele não foi contaminado. Não esteve livre de tentações. Satanás foi diligente e perseverante em seus esforços para enganar e vencer o Filho de Deus com seus ardis. Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em que não havia nenhuma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e irrepreensível. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado perturbava grandemente o autor do pecado. E ele não deixou de usar nenhum meio para vencer a Cristo com seu poder ardiloso e enganador. Mas nosso Salvador recorria a seu Pai Celestial em busca de sabedoria e força para resistir ao tentador e vencê-lo. O Espírito de seu Pai Celeste animava e regia sua vida. Ele era sem pecado. A virtude e a pureza caracterizavam sua vida. Nossa decaída natureza humana ligada com a divindade de Cristo. Embora não houvesse nenhuma mancha de pecado em seu caráter, ele condescendeu em ligar nossa decaída natureza humana com a sua divindade. Tomando assim a natureza humana, ele honrou a humanidade.
Tendo assumido a nossa natureza decaída, ele demonstrou que ela poderia tornar-se pela aceitação da ampla provisão que fizera para ela e tornando-se participante da natureza divina. Tentado como as crianças atuais. Talvez alguém pense que Cristo, em virtude de ser o Filho de Deus, não tinha tentações como as crianças têm agora. As Escrituras dizem que ele foi tentado em todos os pontos como nós somos tentados. O que é efetuado pela encarnação. O Senhor não fez o homem para ser resgatado, e sim para apresentar sua imagem. Mas devido ao pecado, o homem perdeu a imagem de Deus. É unicamente pela redenção do homem que Deus pode realizar seu desígnio de torná-lo filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. João capítulo 1, versos de 12 a 16. Devido ao resgate pago por ele, o homem, por sua própria escolha, pela obediência, pode cumprir o desígnio de Deus e, mediante a graça concedida por Deus, levar a imagem que a princípio foi impressa sobre ele e depois se perdeu devido à queda. A obediência de Cristo não é completamente diferente da nossa. O grande mestre veio a nosso mundo, não somente para fazer expiação pelo pecado, mas também para ser um mestre tanto por preceito como pelo exemplo. Veio mostrar ao homem como guardar a lei na humanidade, de modo que ele não tivesse nenhuma desculpa para seguir seu próprio critério imperfeito. Vemos a obediência de Cristo, sua vida era sem pecado. A obediência durante toda a sua vida é uma censura à humanidade desobediente. A obediência de Cristo não deve ser posta de lado como se fosse completamente diferente da obediência que ele requer de nós individualmente. Cristo nos mostrou que é possível para toda a humanidade obedecer às leis de Deus. O trabalho de Cristo não foi um serviço de coração dividido. Cristo veio não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. Jesus declara: andai nas pegadas de minha qualidade de filho, em toda a obediência. Eu obedeço como sócio da grande firma. Deveis obedecer como em sociedade com o Filho de Deus. Muitas vezes não vereis claramente o caminho. Rogai então a Deus, e Ele vos dará sabedoria e coragem e fé para avançar, deixando todas as questões com Ele. Precisamos compreender na medida do possível a verdadeira natureza humana de nosso Senhor. O divino e o humano foram unidos em Cristo, e ambos eram completos. Nosso Salvador assumiu a verdadeira relação de um ser humano como o Filho de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. A fim de saber como portar-nos circunspectamente, precisamos seguir aonde Cristo nos conduz. Durante 30 anos, ele levou a vida de um homem perfeito, cumprindo a mais elevada norma de perfeição. Portanto, embora imperfeito, espere o homem em Deus, não dizendo: se eu tivesse um temperamento diferente, serviria a Deus. Mas dedique-se a Ele em verdadeiro serviço. Aquela natureza foi redimida por mim. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1, verso 12. Não sois degradados, mas elevados, enobrecidos e aprimorados por mim. Podeis encontrar refúgio em minha pessoa. Podeis alcançar vitória e ser mais que vencedores em meu nome. Satanás declarou que o homem não podia guardar a lei de Deus. O Redentor do mundo passou pelo terreno em que Adão caiu porque desobedeceu a explícita lei de Jeová, e o unigênito Filho de Deus veio ao nosso mundo como homem, para revelar ao mundo que os homens podem guardar a lei de Deus. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão.
Ele alegava que toda a raça humana estava sob o seu domínio. O Filho de Deus colocou-se em lugar do pecador e passou pelo terreno em que Satanás caiu e suportou a tentação no deserto, a qual era 100 vezes mais forte do que aquilo que já incidiu ou virá a incidir sobre a raça humana. Jesus resistiu às tentações de Satanás do mesmo modo que toda alma tentada pode resistir, chamando-lhe a atenção para o relato inspirado e dizendo: está escrito. A humanidade pode guardar a lei de Deus pelo poder divino. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Ele humilhou-se por causa de nós. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Remiu o ignominioso fracasso e queda de Adão e foi vitorioso, demonstrando assim a todos os mundos não caídos e à humanidade decaída que o homem podia guardar os mandamentos de Deus pelo poder divino que lhe é concedido pelo céu. Jesus, o Filho de Deus, humilhou-se por causa de nós, suportou a tentação por nós, venceu em nosso favor para mostrar-nos como podemos ser vitoriosos. Ele ligou assim os seus interesses com a humanidade pelos laços mais íntimos e deu a positiva certeza de que não seremos tentados além das nossas forças, pois, juntamente com a tentação, proverá livramento. O Espírito Santo nos habilita a ser vitoriosos. O Espírito Santo foi prometido para estar com os que lutassem pela vitória, em demonstração de todo o poder, dotando o instrumento humano de forças sobrenaturais e instruindo os ignorantes nos mistérios do reino de Deus. Que o Espírito Santo seria o grande ajudador é uma maravilhosa promessa. Qual teria sido a utilidade para nós que o Filho unigênito de Deus se humilhasse a si mesmo, suportasse as tentações do astuto inimigo e lutasse com ele durante toda a sua vida na terra, e morresse o justo pelos injustos para que a humanidade não perecesse, se o Espírito não fosse dado como constante e atuante agente regenerador para tornar eficaz em nossos casos o que foi realizado pelo Redentor do mundo? A comunicação do Espírito Santo habilitou seus discípulos, os apóstolos, a resistir firmemente a toda espécie de idolatria e a exaltar o Senhor e só a Ele. Quem, a não ser Jesus Cristo, por seu Espírito e divino poder, guiou a pena dos historiadores sagrados para que fosse apresentado ao mundo o precioso relato das palavras e obras de Jesus Cristo. O prometido Espírito Santo, ao qual ele enviaria depois que ascendesse ao Pai, está constantemente em atividade, a fim de chamar a atenção para o grande sacrifício oficial na cruz do Calvário, e revelar ao mundo o amor de Deus pelo homem, e patentear à alma convicta as preciosas coisas contidas nas Escrituras, e franquear às mentes obscurecidas os brilhantes raios do sol da justiça, as verdades que lhes fazem arder o coração com a avivada compreensão das realidades da eternidade. Quem, a não ser o Espírito Santo, apresenta à mente a norma moral de justiça e convence do pecado, produzindo tristeza segundo Deus, a qual ocasiona arrependimento do qual ninguém precisa arrepender-se e inspira o uso da fé naquele que é o único que pode salvar de todo o pecado. Quem, a não ser o Espírito Santo, pode trabalhar com mentes humanas para transformar o caráter, tirando as afeições daquilo que é temporal e perecível, e imbuindo a alma de ardente desejo por apresentar a herança incorruptível, a eterna substância que é imperecível e recria, refina e santifica os instrumentos humanos para que se tornem membros da família real, filhos do celeste Rei. Cristo venceu o pecado como um homem. A queda de nossos primeiros pais quebrou a áurea corrente da implícita obediência da vontade humana à vontade divina. A obediência não tem sido mais considerada uma absoluta necessidade. Os instrumentos humanos seguem sua própria imaginação, a qual, disse o Senhor dos habitantes do mundo antigo, era continuamente má. O Senhor Jesus declara: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Como? Como homem. Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele resistiu às acusações dos judeus em seu caráter puro, virtuoso e santo, e desafiou-os,
Quem dentre vós me convence de pecado? Nosso exemplo e sacrifício pelo pecado. O Redentor do mundo veio não somente para ser um sacrifício pelo pecado, mas também para ser um exemplo ao homem em todas as coisas, um santo caráter humano. Ele era um mestre, tal educador como o mundo nunca viu nem ouviu antes disso. Falava como quem tem autoridade e, contudo, atrai a confiança de todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. O Filho unigênito do Deus infinito deixou-nos, por suas palavras e por seu exemplo prático, um claro modelo que devemos imitar. Por suas palavras ensinou-nos a obedecer a Deus, e por seu próprio exemplo mostrou-nos como podemos obedecer a Deus. Cristo não somente deu regras explícitas mostrando como podemos tornar-nos filhos obedientes, mas também nos mostrou em sua própria vida e caráter como fazer exatamente aquilo que é correto e aceitável para Deus, de modo que não haja desculpa para não realizarmos as coisas que são agradáveis à sua vista. Ele refutou a acusação de Satanás. Sempre devemos ser gratos porque Jesus provou para nós, por fatos concretos, que o homem pode guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsidade de Satanás de que o homem não pode guardá-los. O grande mestre veio ao nosso mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevar e santificar a humanidade por sua santa obediência a todos os requisitos de Deus, mostrando que é possível obedecer a todos os mandamentos de Deus. Ele demonstrou que é possível uma obediência que dure toda a vida. Portanto, ele dá ao mundo homens escolhidos e representativos, como o Pai deu o Filho, para exemplificarem em sua vida a vida de Jesus Cristo. Ele resistiu à prova como verdadeiro ser humano. Não precisamos classificar a obediência de Cristo por si mesma, como alguma coisa para a qual ele se achava particularmente adaptado, por sua especial natureza divina, pois ele se encontrava diante de Deus como o representante do homem, e foi tentado como substituto e fiador do homem. Se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se aproveitado desse fato. A obra de Cristo era tirar das reivindicações de Satanás o seu domínio sobre o homem, e só podia fazê-lo da maneira como ele veio, como um homem, tentado como um homem e prestando a obediência de um homem. Tende em mente que a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Em nossas conclusões cometemos muitos erros devido a nossas ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o homem tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Ele concede sua graça e poder imputados a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino com a sua instrumentalidade. Assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino. Ele não veio ao nosso mundo para prestar a obediência de um Deus inferior a um superior, mas como homem para obedecer à santa lei de Deus. E desta maneira, ele é nosso exemplo. Jesus mostrou o que o homem podia fazer. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo não para revelar o que Deus podia fazer, e sim o que o homem podia realizar mediante a fé no poder de Deus para ajudar em toda emergência. O homem deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda tentação com que é assaltado. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva na natureza humana que temos atualmente. O Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Ele ligou a terra com o céu e o homem finito com o Deus infinito. Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma maneira que a humanidade pode guardá-los.
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Precisamos seguir o exemplo de Cristo, tendo em mente sua qualidade de filho e sua humanidade. Não foi como Deus que foi tentado no deserto, nem devia como Deus suportar as contradições dos pecadores contra si mesmo. Foi a majestade do céu que se tornou homem, humilhou-se até a nossa natureza humana. Como devemos servir a Deus? Não devemos servir a Deus como se não fôssemos humanos, mas servi-lo na natureza que temos, a qual foi redimida pelo Filho de Deus. Por meio da justiça de Cristo estaremos perdoados diante de Deus, e como se nunca houvéssemos pecado. Nunca obteremos força, considerando o que poderíamos fazer se fôssemos anjos. Devemos volver-nos a Jesus Cristo pela fé e manifestar nosso amor a Deus pela obediência a seus preceitos. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele diz: segue-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro significado da encarnação. Cristo tomou sobre si a natureza humana e depôs sua vida como sacrifício para que o homem, tornando-se participante da natureza divina, pudesse ter vida eterna. Cristo não somente era o sacrifício, mas também o sacerdote que ofereceu o sacrifício. O pão que eu darei pela vida do mundo, disse ele, é a minha carne. João 6:51. Ele era inocente de toda culpa. Deu-se a si mesmo em troca das pessoas que se haviam vendido a Satanás pela transgressão da lei de Deus. Sua vida pela vida da família humana, a qual se tornou assim sua propriedade adquirida. Por isso o Pai me ama, disse Cristo, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10, 17 e 18. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Antes da queda de Adão, disse-lhe o Senhor: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Se transgredires minha lei, a morte certamente será a tua punição. Desobedecendo a ordem de Deus, ele perdeu sua vida. Antes de sua queda, Adão estava livre dos resultados da maldição. Quando foi assaltado pelo tentador, não pesava sobre ele nenhum dos efeitos do pecado. Foi criado perfeito no pensamento e na ação, mas cedeu ao pecado e caiu de sua elevada e santa posição. Em semelhança de carne pecaminosa. Cristo, o segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa. Em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. Era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia nenhuma mancha de pecado. Jesus declarou: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai em minha vida terrestre. João 15, verso 10. Tinha infinito poder só porque era perfeitamente obediente à vontade de seu Pai. O segundo Adão resistiu ao embate da prova e tentação para que pudesse tornar-se o proprietário de toda a humanidade.